Oi, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Tô morrendo de saudade de vocês, de verdade. Mas nesse período, eu acho que a gente tem que permanecer firmes no propósito não só da nossa vida ser preservada, mas a gente preservar também os nossos, né? Mesmo à distância, vocês sabem que eu tô aí para responder qualquer dúvida, não só sobre o nosso conteúdo, mas também sobre o nosso projeto que não pode parar. Eu mandei para vocês na semana passada, vocês devem ter recebido a introdução. A gente vai falar, eu vou tirar uma aula dessas da distância para a gente falar só do projeto, tá? Para eu falar para vocês como a gente vai proceder. Mais para frente a gente vai falar, a gente vai tirar uma aula só para isso. No mais, o livro Feliz Ano Velho também vai ser cobrado. A gente não sabe ainda, claro, a data, nem como ele vai ser cobrado, se vai ser como um trabalho, como prova mesmo, mas vocês podem ter certeza que ele vai ser cobrado. E fica a sugestão: Feliz Ano Velho, ele vai ser um excelente companheiro para vocês nesses momentos de solidão, né? De redescoberta, até porque o Marcelo se redescobre nesse livro. Então é bem interessante. Eu acho que vai ser uma ótima discussão para a gente fazer também. Feliz Ano Velho, nesse redescobrimento, né? Mas vamos lá. Nessa primeira aula, ah, é, depois vocês dão um feedback também se o áudio não estiver bom ou se a iluminação não estiver boa. Eu vou até tirar meu óculos, porque eu sei que dá reflexo, que eu tô gravando à noite. É, Depois vocês falam, se não tiver bom, a gente muda a tática, tá? Nessa primeira aula vai ser bem rapidinho, porque eu quero retomar para vocês prosseguirem. É, Na última aula foram pouquíssimas as meninas guerreiras, né? Pouquíssimas pessoas foram e a gente finalizou esse segundo módulo aqui de gêneros literários, tá? Vou passar rapidinho. Vocês têm registros, espero, de todos os mapas mentais, de todos os gêneros literários. Então, vai ser bem rapidinho mesmo, tá? O primeiro, a apostila de vocês. Desculpa o barulho, é minha cadeira. Vou tentar não mexer. O primeiro gênero aí que a apostila destaca é o gênero épico. O que a gente chama de gênero épico são todos aqueles textos, né? O agrupamento de todos os textos que contam uma história. Então, o gênero épico abrange os textos épicos, né? As epopeias e os textos de narrativa ficcional. Dentro desses textos, a gente tem que destacar os elementos da narrativa, que aí são 5 e vocês estão cansados de saber: o enredo, personagem, tempo, espaço e narrador, tá? Então, isso é importantíssimo. Até para se contar uma história é preciso de estratégias, né? Então, todos esses elementos são escolhidos estrategicamente para se atingir o objetivo do autor, tá? Por exemplo, o narrador em primeira pessoa vai ser aquele que tem mais propensão ao vitimismo, de explanar as coisas que ele quer, só que o leitor veja, e esconder aquilo que ele não deseja que o leitor veja. Então, a gente tem que sempre desconfiar. O narrador em terceira pessoa, que pode ser o narrador observador ou o onisciente, ele já é mais imparcial. Lembrando que o onisciente tem um acesso ilimitado aí nos personagens. Vamos destacar primeiro o narrador, que eu acho que é importante, nesse texto aqui. Quais são os elementos que indicam narrador em primeira pessoa? Claro que a gente tem que destacar os verbos e os pronomes, tá? Então, atenção aí aos verbos e os pronomes, tá? Há um texto mais intimista, um texto mais interior. Aqui, por sua vez, a gente tem uma narrativa em terceira pessoa, né, que está falando sobre um terceiro. Então, também a gente observa aí o narrador em forma de verbo e de pronomes. Aqui, já prosseguindo no narrativa, né, a gente tem no narrador, dentro da parte do narrador, a gente tem os discursos, né? Discurso direto, indireto e indireto livre.
muita atenção também às vozes que se interceptam. Então, a gente pode ter um narrador direto que, às vezes, um discurso direto que tem uma transposição de um discurso indireto, tá? E muita atenção ao indireto livre, porque ele faz parte de uma ambiguidade textual muito grande, em que a gente fica na dúvida. Peraí, isso aqui tá falando o narrador ou é o personagem? Porque é meio que entrelaçam aquilo que parafraseia o narrador e aquilo que o personagem quer passar pela sua voz para o leitor, tá? Narrativas polifônicas, o próprio nome já diz, poli, muita fonia, vozes. Então, várias vozes. Agora a gente tem recursos, né? Vou colocar para vocês aqui. Esse texto que eu falei para vocês, vocês lembram que eu falei desse livro para vocês em sala? A Crônica de uma casa da Casa Assassinada, ela tem cada capítulo narrado por um personagem diferente da narrativa. Então é uma narrativa polifônica, excelente para quem gosta de mistério, para quem gosta de narrativas surpreendentes, né? De não saber quem está falando a verdade, como que isso vai terminar. Esse livro é sensacional. Fica até dica para quem tá aí perdido sem. Não se assustem com o tamanho, tá? Porque sempre é uma narrativa que flui bastante rápida, assim. Então, a própria apostila traz para vocês a crônica da Casa Assassinada. Então, cujo enredo é desconstituído, né? Igual eu falei, cada personagem narra um capítulo. Desculpa o barulho de novo. E tem várias histórias assim, tá? Não é raro a gente encontrar, não. O espaço, que ele pode ser muito além do que é só o cenário que se passa a história. O espaço pode não, ele vai determinar as personagens, as ações dos personagens. Exemplo disso vocês conhecem muito bem, que é o Cortiço, né? O Cortiço, ele é muito mais do que um espaço da história. Ele é um personagem, ele vai moldar os personagens. Tudo vai acontecer por causa do Cortiço. Então, muito importante. Físico, social, né? Tem as classificações, depois vocês dão uma lidinha aí, eu acho que isso é tranquilo. O tempo, a gente tem algumas classificações do tempo, mas eu vou destacar duas importantes, até para a gente ver qual é a intenção da obra, tá? O tempo pode ser o cronológico e o psicológico, basicamente, porque o cronológico é aquele que vai priorizar as ações externas, vai priorizar o andamento da história. O tempo psicológico é aquele tempo dos flashbacks, que o personagem vai se mergulhar, né? Ele vai mergulhar no seu interior e a gente vai entender muito além do que está acontecendo externamente, mas é uma narrativa, quando a gente tem um tempo psicológico, que vai priorizar aquilo que está dentro do personagem, certo? Então, esses dois tempos são os mais importantes. Está tudo registrado nos mapas mentais que a gente fez em sala, tá? É só uma retomada aqui, porque eu quero falar das questões sobre esse módulo. Para terminar, não sei. O personagem, né, que são classificados de duas maneiras, por importância, que a gente tem os principais, que são protagonistas e antagonistas, lembrando que quando eu falo protagonismo, eu não estou falando de ser um personagem bonzinho, tá? Estou falando do personagem que vai dar direção à história. E os antagonistas são aqueles que tentam barrar essa progressão do protagonista, certo? Então não é uma questão de bonzinho e malzinho. E o protagonista, por exemplo, na literatura brasileira, a gente tem o Capitães da Areia, em que o protagonista é um fora da lei, que é o Pedro Bala, né, e a sua gangue. E os antagonistas, por sua vez, devem ser tidos como os que tentam barrar
o objetivo dos personagens, que são os policiais, os conselheiros tutelares e assim vai. E os secundários, né? Os secundários são aqueles que são personagens que não são tão importantes, mas que têm uma certa relevância para estar ali naquela obra, né? Porque nada é por acaso. Os personagens tipos, é interessante que eles são características não só de um indivíduo, mas sim de um todo, né? O grande exemplo que eu sempre dou é o Severino, de Morte e Vida Severina. Ele não é um cara, ele é um representante de uma classe de severinos. Somos todos severinos, iguais em tudo e na sina, né? E aí a gente já falou de tipos de discurso, direto, indireto e direto livre. Tentem identificar nos exemplos da apostila as características, tá? Eu tô passando assim, mas a leitura de vocês da apostila é muito importante, porque tudo que a gente fala é colocado em prática nos exemplos. Então, tentem identificar. De novo, o indireto, ele é parafraseado, o direto é parágrafo travessão ou aspas, tá? Ele também pode ser indicado como aspas, e o indireto livre é aquele que gera uma ambiguidade, e a gente não sabe muito bem quem está falando, tá? É exatamente para a gente ficar com essa pulga atrás da orelha. Aqui a gente tem as variações, os tipos de textos que a gente vai encontrar nesse gênero, tá? Não, até que esse aqui tem um QR Code que vocês não podem deixar de ver. Mas todos são bem interessantes. Aqui tem uma lista de crônicas super interessantes, né? A crônica, o mini conto que a gente falou no nono ano, não sei se vocês lembram, né? A fábula, um exemplo de fábula, e a gente cai no gênero dramático. Bom, gênero dramático é aquele que a gente viu no nono ano, vocês fizeram trabalho sobre ele, é aquele de representação, certo? Vocês vão lembrar muito bem que eu levei para a sala o Alto da Compadecida, que é um texto de Ariano Suassuna, e que vocês leram um trecho e puderam assistir ao filme, né? E aí vocês viram como que bate. Às vezes a gente tem que adaptar alguma coisa, o texto é moldável, a mídia que é vinculado e tudo mais. Então a gente tem tipos de texto dramáticos, principalmente tragédia e comédia, que são base, o drama, que é uma representação mais atual, cotidiana mais atual, o alto e a farsa, que não está aqui, mas está no nosso esqueminha, tá? O alto é aquele do Alto da Compadecida, do Morte e Vida Severina também, que é um alto de Natal pernambucano, que vai ter como base as questões religiosas, né? Esse QR Code aqui. Esse QR Code apresenta para vocês um Morte e Vida Severina animado. E é sensacional. Sensacional, eu recomendo para vocês. Ele é um curta-metragem de 50 minutos, mas ele é o texto integral, então vale bem a pena. O gênero lírico, da última aula que vocês, que antes da paralisação, e que a gente falou com mais detalhes. Então, procurem as meninas que copiaram, que anotaram o mapa mental sobre o gênero lírico, que tem tipos de textos, né? Tá bem detalhado. Para lembrar do gênero lírico, a gente lembra logicamente dos poemas, tá? São textos altamente líricos, o próprio nome já diz. Esse nome vem da lira, que era um instrumento que acompanhava a declamação das poesias lá no tempo antigo, na Grécia Antiga, e continuou na tradição também na Idade Média. O gênero lírico é um gênero de voz poética. O eu lírico é aquela voz. A gente não fala no gênero lírico de narrador, definitivamente. A gente não fala do autor como sendo
um elemento textual, ele sim um elemento físico, pode até ter alguma coisa da biografia do autor, só que quem afirma no texto, o nível de texto é sempre o lírico, tá? Sempre o eu lírico afirma, o eu lírico quer sugerir, sempre o eu lírico, tá? É a voz do poema. Temos tipos diferentes, né? São o soneto é o principal, que a gente viu bastante no ano passado, que é aquele poema marcado, né, de 14 versos, 4, 4, 3, 3. O clássico apresenta versos decassílabos, eu espero que vocês estejam em dia com a escansão dos versos, né, que é a separação de sílabas métricas. Quem não lembra, você não sabe, não tem ideia do que eu estou falando, me procurem que aí eu vou dar uma explicação individual, tá? Os sonetos, então, são bem marcados, são bem regrinha, assim, sabe? A elegia, que são textos, que são poemas com tom melancólico, com tom funesto, ou seja, que tem aí um certo tom fúnebre, tá? Eles são muito usados em cantorias de velórios, né? E muito usado, claro, quando eu estou falando de melancolia, eu lembro sempre da segunda geração romantista, né? Que fala dessa melancolia, desse aperto no peito. Aqui vocês têm o Cântico do Calvário, muito interessante pensar é exatamente isso. Algumas palavras são chave, tá? Quando eu falo de elegia, eu estou falando de angústia, mar de angústia. Estou falando de um elemento mais misterioso, como névoas do inverno. Estou falando de um sofrimento muito grande. E estou falando, claro, de um sofrimento, né, do eu lírico o tempo inteiro, certo? A ode, que é um texto para exaltar algo ou alguém, então a gente tem duas marcações importantes, que é a ode no título, ode a alguma coisa, ode triunfal, como é aqui, e as interjeições ó céu, ó caminho, ó não sei o que. É sempre essa exclamação de exaltação, tá? Depois da ode, a gente tem o haikai, que é um poema mais contemporâneo e que ele é bem curtinho, tá? Ele é bem curtinho. Um poeta que fez bastante haikai no Brasil é Milor Fernandes. E ele sempre vai falar dessa natureza, tá? Não é uma coisa marcada. A gente pode sair desse tema, mas originalmente o haikai é feito para exaltar a natureza, para falar dos elementos simples e tudo mais. Ele é bem curtinho, são 3 versos. Originalmente a gente tem 5, 7, 5, tá? Na métrica, mas isso também já não é regra. E para terminar, uma coisa interessante que eu mostrei para as meninas. A poesia aqui, né? Os poemas. Procurem no YouTube, e olha que eu vou cobrar, que vocês vão gostar disso. Procurem os slams no YouTube. S-L-A-M, o slam. Ele é como se fosse uma batalha de rap, só que é uma declamação. É bem legal. Tem temas bastante sociais, assim, de crítica, mas é uma declamação. E como que a poesia está presente sempre na gente, né? É uma coisa assim que a gente nem percebe. Claro que quando a gente está falando de literatura, a gente não está falando de caixinhas fechadas, né? A gente pode ter as confluências, ou seja, as características dos gêneros podem atravessar uns dos outros. Tá? Aqui tem dois exemplos interessantes, que é a poética prosaica. O que é isso? É um poema com ar de prosa e o contrário, uma prosa com ar de poema, tá? Então, é bem interessante aí como a gente tem essa confluência.
E claro, para a gente terminar, vocês podem assistir a aula de gêneros literários do Bernoulli, certo? Façam uns exercícios para mim, que na aula que vem eu vou começar a corrigir. Na verdade, eu vou corrigir só as abertas, tá? Porque vocês têm aí é, só se não bater uma questão, né? Que vocês sabem do gabarito. Se não bater o gabarito, eu volto nela. Mas se não bater, se bater tudo, se tiver tudo ok, se vocês não tiverem dúvida também, eu vou me atentar só às questões abertas, porque dá para a gente discutir mais, ok? É, e aí a gente finaliza o módulo 2. E já começa o módulo 3 com as escolas literárias. A gente começa com as escolas aí da Idade Média, né? Que são o trovadorismo e o humanismo, já entra no renascentismo já. Eu acho que por hoje tá ok. Façam os exercícios, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem como me encontrar nas redes sociais, vocês podem me procurar. Tô super, mega solícita a falar tudo com vocês. Sobre dúvidas sobre o projeto, sobre o sarau, quem quiser aí falar sobre o sarau também, a gente não sabe como é que vai ser, mas a gente tá aí na esperança de ter o sarau ainda. Tomara que tenha, tudo corra bem. E continuem firmes. Terceiro ano, vocês têm uma missão muito grande, que eu acho que vocês vão se surpreender com vocês mesmos, nessas adversidades que a gente consegue entender o quão forte a gente é. E vocês, por ser um terceiro ano, eu acho que caiu exatamente essa crise com vocês no terceiro ano, porque vocês dão conta. Vocês conseguem. Não deixa acumular matéria de jeito nenhum. Principalmente agora que vocês estão em casa, a gente tende a ter mais. Ah, depois eu faço. Não deixa. E manda pro professor. Fala, professora, eu não estou entendendo isso. Isabela, não quer ver, né, não estou sabendo disso. Mandem pra gente, que a gente com certeza. Eu falo com certeza com todos os outros professores de São Tomás, a gente está aberto ao diálogo com vocês, principalmente no terceiro ano. Eu completamente solícita a qualquer dúvida que vocês tiverem e eu puder sanar, né? Se for de português, não me venham com física, pelo amor de Deus. Mas qualquer coisa, os livros também, se vocês quiserem indicações, tá? Um beijo para vocês, fiquem firmes e a gente se encontra com as aulas aí que eu vou mandando para vocês. Agora começa a parte legal da literatura, que são as escolas literárias. Na verdade, literatura é legal, né não? Então, um beijo para vocês. Fiquem em paz, certo? Beijo.